Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, estamos aí nesse momento bonito da leitura da Bíblia, da Palavra de Deus. Nós temos aí a primeira leitura, é da carta de São Paulo aos Efésios. Nós estamos lendo essa carta já há alguns dias. E nesse capítulo 6, nós temos a continuação do que foi lido ontem, né? Nós tivemos aquele trecho quando Jesus fala da família, como é que deve ser a família. Jesus não, São Paulo, desculpe, São Paulo, é da carta de Paulo. Ele vai dizer então ao relacionamento do casal, como deve ser baseado no amor, no respeito, né? E na mútua compreensão. Depois Paulo vai aplicar isso à família, aos filhos, depois aos funcionários da casa. Naquele tempo havia também os escravos, e ele então vai mostrando o caminho, e o caminho justamente de amar, de querer bem. E realmente esse é o caminho que Deus deixou para nós. Agora, nós temos esse trecho do Evangelho de São Lucas, capítulo 13. Esse trecho aqui, a gente vê um homem colocando uma pergunta de curiosidade. Ele que pergunta para Jesus: será que é verdade que são poucos os que se salvam? A gente de vez em quando vê pessoas assim preocupadas com isso. Será que há muita gente no inferno? Pouca gente no inferno? Como é que é? E Jesus vai dar uma lição muito grande. A gente não deve se preocupar com bobagens. Esse problema não é nosso. Se tem muita gente e pouca gente no inferno, isso daí é questão de estatística. Para que isso, né? Então Jesus vai dizer, o principal que é? A gente se preocupar em conseguir a nossa salvação e ajudar os outros também a chegarem lá. Isso que é o principal. Então Jesus não responde a pergunta, porque realmente tem questões que a gente fica bobo de pessoas vão colocando questões que não têm interesse nenhum, não tem importância alguma, e fica a gente perdendo nessas coisas, quando se esquece do principal. Qual que é o principal? É viver o caminho de Deus. Então Jesus vai dizer, não é? Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita. Quer dizer, o caminho para a nossa salvação exige de nós posições. E às vezes, naturalmente, custa sacrifício, mas vale a pena, né? Lembra daquela parábola do tesouro escondido, da pérola que foi encontrada, pérola de grande valor. Quer dizer, vale a pena, às vezes, a gente deixar certas coisas para conseguir uma coisa maior. Nós temos o exemplo disso nos craques, né? Os atletas, né? Pessoas que fazem aquelas corridas. Vocês não imaginam que esse pessoal passa de treinamento, de deixar de comer muita coisa, né? É muito complicado. Para quê? Para ganhar um prêmio. Agora nós temos um prêmio maior, que é a nossa salvação. Então vale a pena nos esforçar. E Jesus vai dizer depois que muita gente não entende o caminho de Deus, não entende. Então tem muita gente que procura viver a religião, tudo isso, mas não vive. O principal é realmente viver o ensinamento de Deus, a vontade de Deus. Isso que é o importante. Veja lá no tempo de Jesus, o que aconteceu? Aquele pessoal que vivia no templo, portanto vivia rezando, lendo a Bíblia, tudo isso, foi que matou Jesus. Veja só, quer dizer, se apegaram a tantas bobagens, a tantas letras, como diz, e esqueceram do principal, de ver quem era realmente Deus que estava vivendo no meio de nós. E às vezes acontece isso conosco. A gente se perde muitas vezes em fazer orações, etc., que precisa fazer, e esquece de viver. A gente não vive aquilo, e o que é o mais importante, estava falando para vocês da primeira leitura, mas ontem começava de São Paulo dizendo, né, que nós devemos cuidar de nos querer bem. Esse é o caminho. A gente, quando vive a caridade é o amor, não é? O amor entre nós, esse é o caminho da salvação, não há outro. E aí então, Jesus vai dizer que virá muita gente que vem procurar esse caminho.
Jesus não responde a pergunta, mas Jesus coloca a questão. Então não é ficar, a gente quando lê a Bíblia, a gente medita a Bíblia, ficar se perdendo em bobagens. Não, aí tem a coisa principal, a mensagem que é a mais importante de tudo. A mensagem que Deus fala para nós, mas não só para saber, mas é para viver. A palavra de Deus é a palavra de vida. Depois nós temos esse salmo tão bonito, Salmo 145, né? A gente pede a Deus que as obras glorifiquem a Ele, e os santos também bendigam a Deus. Para quê? Para espalhar quem é nosso Deus. E veja que versículo bonito este: o Senhor é amor fiel em sua palavra. Quer dizer, a palavra de Deus é uma palavra de amor. Deus nos ama, Deus nos quer bem, Deus nos quer bem mesmo. Então a palavra dele é uma palavra de amor, e é santidade em toda a obra que ele faz. Ele sustenta todo aquele que vacila e levanta todo aquele que tombou, que caiu. Nosso Deus é esse, não é aquele que fica torcendo para a gente ir para o inferno, não. Nosso Deus não é nada disso, não. Está torcendo para a nossa felicidade aqui nesse mundo e depois na eternidade. Então vamos guardar esses trechos que são bonitos. São Paulo, na carta dos Efésios, falando justamente do amor na família. Vamos construir famílias assim, famílias em que haja amor. E vamos lembrar, o principal, realmente, na nossa vida, é viver a nossa fé, em todos os momentos, em todos os momentos. Vamos nos esforçar para vivermos como Deus quer, na família, no trabalho, nas diversões, onde a gente estiver.